Boa noite, pessoal. Eu sou a Danuta e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o crescimento do e-commerce durante a pandemia. Eu vou falar, antes da gente entrar na apresentação, eu vou falar um pouco de mim. Recentemente achei super interessante uma brincadeira que estava rolando no Instagram, que as pessoas perguntavam qual a referência se perguntassem qual Danuta. Por isso eu coloquei aqui qual Danuta. Então, na verdade, a Danuta tem várias facetas. Eu me formei em jornalismo e sou mãe e sou apaixonada por marketing digital. Inclusive, na última campus aqui em Brasília, eu estava grávida e hoje estou com um bebê de 8 meses, né? Então, eu me formei em jornalismo em 2008 e entrei para esse mundo de marketing digital de paraquedas e desde então me apaixonei completamente. E aí eu descobri que era o que fazia meu coração pulsar mais forte, né? Hoje é a terceira edição da Campus Party que eu palestro. Inclusive quero agradecer. É um evento por qual eu sou apaixonada. A primeira palestra foi em 2017, a segunda ano passado, então tá podendo participar dessa edição digital para mim é sensacional. E aí, quando surgiu a chance de se inscrever para participar da Campus Party, eu queria trazer um tema que ajudasse as pessoas nesse momento que nós estamos vivendo, né? Então, por isso eu trouxe esse tema que é o crescimento do e-commerce. Quando eu comecei a falar sobre. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, eu pesquisei sobre fatos que eu achei interessantes e aí resolvi trazer esses fatos para vocês também, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar são justamente sobre isso, algumas histórias e fatos curiosos sobre e-commerce. E aí, a primeiro deles é que em 1994, apesar de menos de 5% da população americana ter acesso à internet, foi nesse ano que a Pizza Hut começou a aceitar pedidos online. Em 1995, o eBay vendeu o primeiro produto deles, que foi uma caneta laser quebrada, e foi vendida pelo fundador da empresa. Na época, ele achou super curioso e entrou em contato com o comprador para entender por que ele tinha comprado aquela caneta laser quebrada. E, na verdade, ele descobriu que aquele cara que comprou essa caneta laser, ele fazia coleção de caneta laser quebrada. Então, ele percebeu que ele podia vender tudo pelo eBay. E aí, em 1995 também, foi o ano que a Amazon iniciou suas atividades. Apesar de só em 2003 eles conseguiram ter lucro, e hoje eles vendem mais de 300 produtos por segundo nas festas de final do ano, tá? Então, 1995 também foi o ano que surgiram os primeiros serviços de pagamento online, e 2006 foi o ano que as fraudes com pagamentos online superaram as fraudes com cheque pela primeira vez na história. Bom, em 2007, um outro fato curioso aconteceu, porque no começo podia se vender qualquer coisa pelo eBay, né? Então, com essa ideia de que se podia vender qualquer coisa pelo eBay, um usuário decidiu vender a alma dele. E ele vendeu a alma dele por 47,51 euros, tá? Aqui eu trouxe alguns dados para vocês antes da pandemia. Então, o cenário que a gente vivia em relação ao e-commerce pré-pandemia, tá? E o que mudou nesses 4 meses? É interessante a gente observar que, óbvio, aqui eu coloquei, em 4 meses o mundo mudou, e será que mudou muito? Mudou muito, gente, mudou muito, óbvio, tá todo mundo vivenciando isso, né? A gente hoje fala do novo normal, e o que é esse novo normal, né?
qual é o nosso cenário, o que a gente está vivendo e o que a gente está vivendo nessa transformação digital. Eu acredito que a questão da pandemia, ela acelerou muito essa transformação digital, tá? E aí a gente vai observar o cenário pré e depois o pós-pandemia, né? Então, eu trouxe alguns dados, por exemplo, 26,4 bilhões foi o faturamento com e-commerce no primeiro semestre de 2019, e eu peguei duas datas, que foram duas datas que a gente vivenciou já agora, em pandemia. Então, em 2019, a venda no Dia das Mães foi de 2,78 bilhões, foi um crescimento 5% maior já em comparação ao ano anterior, 2018, e em 2019, o faturamento do Dia dos Namorados foi 2,99 milhões, que foi um crescimento 24% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, em 2019 houve um crescimento de 50% de pedidos no Dia dos Namorados. E aí a gente traz isso para 2020, né? O momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, 9,4 bilhões foi o faturamento do e-commerce em abril de 2020. A gente começou com a questão da quarentena em março, né? Então, abril houve esse faturamento já de 9,4 bilhões, um crescimento de 81% em relação ao mesmo período do ano passado. E aí, uma das primeiras datas importantes foi o Dia das Mães. Então, tanto o Dia das Mães quanto o Dia dos Namorados, houve um crescimento de 117%. No Dia das Mães, a venda foi de 6,02 bilhões, crescimento de 117% em comparação ao ano anterior. E no Dia dos Namorados, 6,45 bilhões, um faturamento também 117% maior em comparação ao mesmo período do ano passado. O interessante é que 100 mil novas lojas abriram e-commerce até maio de 2020, e antes da pandemia esse número era de 10 mil novas lojas por mês. Ou seja, não só os usuários começaram a se adaptar por esse novo normal, que é pedir tudo online, comprar tudo online, como muitas empresas sentiram essa necessidade de ir para o online, de abrir um e-commerce, de montar uma loja virtual. Eu mesmo, na época, bem no começo, né, da quarentena, eu já comprava muita coisa online, e eu passei a ser o tipo de pessoa que pedia tudo em casa. O que eu pudesse evitar de ir em supermercado. Então, hoje, as verduras vêm aqui para casa, carne vem aqui para casa, café, até meu café é entregue aqui em casa. Então, tudo que eu posso pedir online, eu peço online. Eu já era muito adepta de compra online, hoje muito mais, né? Então, 4 milhões de novos clientes foi o que o comércio eletrônico ganhou durante essa pandemia. Então, 4 milhões de novas pessoas. E a ideia é que essas pessoas, pós-pandemia, também continuem comprando online, ou seja, esse número é enorme. E a gente teve um crescimento de 50% de e-commerce durante a pandemia. 40% do aumento das vendas online em março de 2020, e os setores que mais cresceram foram calçados, bebidas, eletrodomésticos, autopeças e o supermercado, tá? 42% foi a porcentagem de crescimento de receita de e-commerce durante a pandemia. Bom, e aí, depois desses dados, eu trouxe algumas histórias reais para ser inspiração, para a gente poder se inspirar e poder pensar em e-commerce, né, como uma estrutura de negócio viável. Um primeiro caso é o caso da Netshoes, que é a maior loja online brasileira de artigos esportivos. A Netshoes, ela foi lançada em 2000 em São Paulo, e em 2002 os donos decidiram investir no comércio eletrônico e abraçar esse segmento esportivo. O interessante é que apenas 3 meses após a abertura da loja virtual é que vendeu-se o primeiro par de sapatos na Netshoes, tá? A Netshoes é um case que eu sempre trago dentro dos meus cursos, principalmente para mostrar como funciona a questão de remarketing.
Então, aqui eu separei algumas das estratégias de marketing da Netshoes. O primeiro é o e-mail marketing, que eles são muito fortes nessa questão do e-mail marketing, né? Eles trabalham muito com promoções personalizadas e com um foco forte no preço. O remarketing, que eu acho sensacional, não tem como você entrar no Netshoes e sair da Netshoes e não começar a ver os anúncios da Netshoes. Então, para mim, ali dentro, o remarketing deles é sensacional, tá? E eles têm uma forte presença digital. Então, hoje, eu acho que é um pensamento muito grande. As pessoas, quando pensam em comprar algum artigo esportivo, entram na Netshoes. Eu, pelo menos, quando penso em tênis ou algum artigo esportivo, é Netshoes que eu entro, a primeira loja que vem na minha cabeça. Depois vão vir as outras. Bom, o outro é a Madeira Madeira. Eles começaram em 2009 com a ideia de vender pisos de madeira. E aí, em 2010, eles ampliaram a venda para outros tipos de pisos e revestimentos, tá? Eles encontraram um nicho ali dentro de mercado que ainda era pouco explorado, que foi a oferta online de materiais de construção, acabamento e decoração. Então, com 9 anos de mercado, eles já realizam mais de 2.500 vendas por dia, né, entregas por dia, e eles já somam mais de 1 milhão de clientes, ou seja, Madeira com apenas 9 anos de mercado, tá? E aí o Amazon, né, todo mundo conhece a Amazon, a história da Amazon começou em 1994, quando o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, ele deixou o emprego de vice-presidente numa empresa de serviços financeiros de Wall Street, porque ele tinha feito um curso sobre como montar uma livraria e estava obcecado pela ideia de vender os livros pela web, tá? 3 meses após o lançamento, a Amazon venderia 100 livros por dia. Um ano depois, seriam 100 livros por hora. Só que, como eu comentei antes, né, a Amazon ela só começou a ter lucro mesmo em 2003. Foi o primeiro ano que a Amazon fechou no azul. Porque para o Bezos, em nome do crescimento rápido, das vantagens que podia se oferecer para os clientes, fazia muito mais sentido ele perder um dinheiro por algum tempo antes de ganhar dinheiro. Ou seja, ele era muito visionário, né? Tem uma história de que uma senhora uma vez escreveu para ele falando que amava comprar na Amazon, mas que ela tinha dificuldade em abrir os livros. E aí ela tinha que esperar pelo neto dela e visitar ela para abrir. E o que ele fez? Naquele momento que ele leu aquele e-mail, ele simplesmente mudou todas as embalagens da Amazon. Então, ele, assim, supervisionário, e a Amazon hoje é um dos maiores que existe. Aí eu faço as perguntas aqui, né? E aí, Danuta, tá tudo muito lindo, muito legal, mas como é que eu posso ser o futuro dono de uma Amazon? Porque eu sei que para meros mortais, ou uma das pessoas que eu entrevistei em relação a e-commerce me falou, eu sou um pobre empreendedor. E aí, como é que você cria um e-commerce? Como é que você estrutura isso? Como é que você monta isso? E como é que você vai fazer isso dar certo, tá? Então, gente, tem uma frase que é muito utilizada e hoje em dia ela já é muito batida, mas que eu acho muito importante para esse momento, que é: enquanto alguns choram, outros vendem lenços. E eu acho que no momento que a gente está vivendo, no momento de pandemia, não tem uma frase que faz mais sentido do que agora, porque enquanto algumas pessoas estão fechando, e eu, sinceramente, como empreendedora, fico arrasada, assim, quando eu vejo alguma empresa fechando, quando eu vejo alguma nota no Instagram avisando que eles vão fechar, mas, por outro lado, eu acho sensacional as pessoas que conseguiram se encontrar e as pessoas que conseguiram tirar lições dessa pandemia para poder transformar o seu negócio. E aí, é isso daqui, que é entender os desafios e as oportunidades, tá? E eu me citei aqui, que é Danuta e sua família de empresários, porque eu vou citar 3 casos da minha família, que são empresários, e como é que eles se situaram nesse momento de pandemia. Então, a minha irmã, minhas 2 irmãs, tá? Elas tinham uma loja juntos. Uma delas é a Danusa, e a Danusa, ela tinha uma loja de roupa,
E no momento que aconteceu a pandemia, com o decreto aqui em Brasília, a primeira coisa que ela fez foi fechar essa loja. Ela tinha uma loja de roupa e minha irmã tinha uma loja de maquiagem no mesmo local. Elas dividiam a loja, tá? Então, elas fecharam. Hoje a Danusa não vai abrir, elas não vão abrir mais. Elas estão indo para esse lado virtual. E a Danusa hoje está montando seu e-commerce. Essa semana mesmo ela mandou o link para a gente, ela mesma está montando, ela está mesmo estruturando tudo, ela escolheu uma plataforma e está fazendo tudo ali dentro. Então, hoje ela está vendendo o ponto dela, ela não vai ter mais essa loja física. Ela viu que o virtual hoje vai ser a salvação para ela. Então, ela está se reestruturando totalmente, se reestruturando como marca para poder vender online, tá? O segundo caso é do meu cunhado. O meu cunhado, ele tem 2 lojas, e quando começou a pandemia, ele vende eletrônicos em geral, celular, notebook. E quando começou a pandemia, ele falou: Danuta, estou fechando as lojas, ele teve que fechar as lojas também, e eu acho que vou ficar esse tempo sem vender, não vai vender, não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei assim: Hugo, cara, investe no online, aproveita o seu Instagram, que já tem uma quantidade boa de seguidores, você já tem um tempo no mercado, você já consegue conversar com as pessoas que estão ali dentro, vende online, utiliza o seu Instagram para isso. E aí, o Hugo também, semanas depois, ele veio conversar comigo, depois que a gente teve essa conversa, e ele achou que eu ia ficar parado, e ele falou para mim: Danuta, eu só não vendi mais MacBook porque eu não tenho em estoque. Então, a priori, que ele pensou que ia ficar parado e que não ia estar vendendo, ele vendeu muito mais. Até porque é uma necessidade que se tornou muito grande. Com a gente trabalhando em casa, o que a gente precisava fazer? Melhorar o nosso home office. E a partir do momento que a gente precisa melhorar nosso home office, a gente precisa de um celular melhor, às vezes de um notebook melhor. Então, isso aqui foi uma oportunidade que ele encontrou para vender mais. Ele falou: eu estou vendendo quase o mesmo ou mais do que eu vendia com as minhas 2 lojas. E as lojas dele, o aluguel eram caríssimos. Então, ele aproveitou o Instagram dele, ele já aproveitou que ele já tinha ali online e começou a vender pelo Instagram, tá? E aí, o terceiro caso é da minha outra irmã, da minha irmã mais nova. Ela tem a All We Love Makeup, e aí ela tem um pensamento um pouco antigo. Vocês vão ver aqui no print que eu tirei do Instagram dela, tem um vídeo dela, e para ela esse vídeo aí foi um parto para a gente conseguir fazer com que ela faça esse tipo de produção de conteúdo, que seja começar a fazer vídeos. Então, apesar dela ser mais nova que eu, ela tem esse pensamento um pouco mais antigo, mais clássico, né? Pessoal, a Emília está me perguntando como fazer a transição entre loja no Insta e e-commerce. Eu acho assim, gente, que na verdade você não deixa de fazer um para fazer o outro. É claro que tem gente que usa só seu Instagram para vender e não tem uma loja, um e-commerce, mas eu acho que um vai ser sustentação para o outro, tá? Não tem como você montar um e-commerce e simplesmente deixar o seu Instagram de lado. Você vai ter que usar os dois para poder um sustentar o outro. Então, o trabalho que você já vinha sendo feito no Instagram vai ser um trabalho que você vai levar para o e-commerce também. Eu vou citar um caso aqui de uma pessoa que eu entrevistei também para trazer como um case real para vocês, e ela acabou de montar um e-commerce. Ela já tinha um Instagram, mas o e-commerce montou agora, durante a pandemia, tá? E aí você não tem uma transição porque um vai acabar sustentando o outro. O interessante é você ter uma loja, o seu Instagram, e você ter o e-commerce, porque o Instagram é a forma de divulgação, tá? Bom, gente, aí um outro caso que eu trouxe aqui é a Decorado Store. E a Decorado Store é uma loja que eu já compro muito, eu sempre comprei na Decorado Store, e eu queria entender como é que foi esse momento dela durante a pandemia, né? E aí, a Decorado Store é uma loja de decoração e itens para casa, e aí eu fiz uma entrevista com ela para entender como é que foi, o que aconteceu com ela durante a pandemia, né?
Então, ela me falou que no começo da pandemia as vendas despencaram, até porque os produtos que ela vende não é um produto de primeira necessidade, e em abril as vendas retomaram e cresceram bastante, inclusive de usuários que nunca tinham comprado antes, de usuários novos que começaram a entender que aquilo é o novo normal, se comprar online, isso é o novo normal, né? E aí, ela me falou que para esse crescimento, em abril, ela fez algumas ações. Então, ela usou o Instagram, igual, por exemplo, a pergunta que fizeram, como é que eu faço transição? Você não faz a transição, um sustenta o outro. Então, ela usou o Instagram dela para fazer uma das promoções, que foi um duelo com os usuários que ela já tinha ali dentro. E uma outra promoção, que até eu aproveitei na época, é Compre 3, Pague 2. E isso fez o estoque dela girar. E hoje ela voltou a vender como ela vendia antes, tá? Pré-pandemia. O outro caso que eu trouxe aqui para vocês é do Mocado Café. Na agência onde eu trabalho, a gente tinha o Clube do Café. E para mim, quando eu comecei a ficar no home office, a falta do café, para mim, era uma coisa assim de louco. Eu sentia muita falta. Tanto que uma coisa que eu comprei online foi a minha prensa para fazer esses cafés, que é o Mocado Cafés, que é uma galera aqui de Brasília, tá? E aí, o Mocado, eles abriram o e-commerce durante a pandemia. O e-commerce deles entrou no ar em março e eu achei interessante e resolvi entrevistar eles também para trazer como é que foi para eles, para explicar para vocês também, tá? Então, o Mocado, eles criaram o e-commerce durante a pandemia. O Mocado, a venda deles é baseado muito na torra. Então, eles torravam antes uma vez por semana e, por conta da pandemia, eles pararam completamente. Com isso, obviamente, as vendas deles caíram em 85%. Aí eles montaram o e-commerce, voltaram com uma estrutura de torrar a cada 15 dias e, com isso, eles conseguiram quase normalizar a venda, tendo uma queda de 15% em relação aos meses anteriores. Ou seja, hoje o e-commerce representa 10% das vendas dele, mas eles não investem em anúncio, eles não fazem nada de anúncio por enquanto, mas o e-commerce já representa essa parcela aí das vendas deles, tá? E aí, uma outra pessoa que eu entrevistei também, que eu achei interessante como case real, é o pessoal da Magia Make. É uma loja que existe desde 2018 e eles tinham um site e o site estava fora do ar. E com a pandemia, eles sentiram essa necessidade de montar o e-commerce para conquistar o mercado digital, tá? Então, eles fazem estratégia com influencer, eles fazem produção de conteúdo para conquistar novos clientes e eles investem nos anúncios e usam uma plataforma de e-commerce hoje em dia. Então, o e-commerce deles está voltando e eu achei bem interessante assim a estrutura da empresa deles, a forma como conversam e a utilização de influencers, tá? Tem uma pergunta que apareceu ali, perguntando... Se vocês puderem colocar de novo, gente, eu não consegui ler tudo a pergunta, tá? Para eu poder responder. Bom, então, gente, tem gente que acha muito complicado pensar em e-commerce, eu sei que às vezes a cabeça é um pouco diferente, mas a verdade é que 90% das empresas que vendem exclusivamente pela internet, elas são de pequeno porte, tá? 59%, já tem um site estruturado de e-commerce. Como fazer uma integração automatizada com a loja do Instagram? A Jéssica fez essa pergunta. Bom, gente, eu acredito que essa pergunta da Jéssica é porque hoje muitas empresas, elas se integram com o Instagram, você consegue integrar seu e-commerce com o Instagram, e aí, quando você entra no Instagram, aparece aquele ícone de compra que você tem, e é super interessante, porque ele já mostra os produtos e você consegue ir do Instagram para o site facilmente e comprar. Bom, Jéssica, é uma configuração que você tem que fazer para conseguir fazer essa integração. Se você quiser, não dá para explicar aqui, porque eu teria que mostrar para vocês, mas se você depois quiser me chamar ou no Instagram ou no LinkedIn, qualquer um dos meus canais, eu te ajudo com essa integração e é uma coisa super simples. É bem legal porque você facilita aquela compra do usuário, tá?
Bom, então 59% dos donos de negócio que nunca tiveram loja virtual pretendem abrir uma, e esse número só está aumentando. A maioria das pessoas que eu converso, elas estão pensando em ter um e-commerce ou estão abrindo. Aqui em Brasília mesmo, eu vi muitos casos de empresas que eu acompanho que já abriram e-commerce, tá? E eu percebo que no começo muitas empresas patinaram e agora elas estão tentando acertar nessa questão. O segmento com maior número de lojas virtuais no Brasil é de moda, ou seja, a gente tem 30% moda, seguindo por casa e decoração, 13%, informática, 12% e beleza, 10%, tá? E aí, beleza, gente. Então, como é que a gente coloca esse e-commerce no ar? Como é que eu tenho minha loja hoje, minha loja não pode estar aberta, como é que eu coloco isso no ar, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu acho essencial aqui é planejamento. O planejamento do seu negócio online vai ser tudo até para você não patinar. Igual eu falei, eu vi muitas empresas patinando, começou a questão do e-commerce e muita gente entrou no desespero porque a loja estava fechada. E aí eu acho que o maior desespero é, por exemplo, ter que pagar os gastos dessa loja, né? E como é que eu faço isso? Primeira coisa é planejamento, tá? E aí aqui eu coloquei algumas perguntas para se fazerem no momento desse planejamento. Primeiro quem é seu consumidor? Então você precisa entender seu consumidor, tá? Quem são seus concorrentes e o que eles estão fazendo? Eu acho importante entender seu concorrente, estudar seu concorrente. O que você pode fazer para se destacar perante seus concorrentes? Eu acho essencial. Qual o produto ou serviço que você irá comercializar na internet? Entender como é que funciona uma loja virtual. Não adianta você querer fazer uma loja virtual e não entender como ela funciona, até porque ali vai dinheiro, ali tem gastos, taxas, e você tem leis e regras que vão funcionar no virtual e que você precisa estar atento, tá? Como oferecer uma entrega rápida e segura, isso vai fazer toda a diferença na hora do usuário comprar. E devo montar um e-commerce ou estar em um marketplace? Aqui é importante a gente entender se a gente deve montar um e-commerce do zero, ou escolher uma loja já pronta para isso, escolher uma plataforma, ou eu devo estar em um marketplace. Eu acho que tem que se pensar isso, até porque quando a empresa está no marketplace, ela tem uma coisa que o marketplace traz muito forte, que é a autoridade. Então, quando se pensa em marketplace, eu acho que uma coisa muito importante para se levar em consideração é a autoridade, tá? Como começar? Então, importante é ter um plano estratégico, tá? Eu coloquei alguns pontos aqui que são essenciais na hora de pensar como começar. Então, a primeira coisa é registrar seu domínio, ou você consegue registrar no registro.br ou no GoDaddy. É importante pensar o nome dessa sua loja, tá? Eu tenho um problema muito grande. Como eu falei para vocês no começo, né? Eu sou mãe, então eu compro muita coisa para o meu filho online, muita coisa. E acontece muito de eu simplesmente olhar uma loja no Instagram, descobrir uma loja no Instagram sensacional, amar as coisas daquela loja e esqueço o nome. Então, hoje em dia, eu comecei a salvar tudo que eu acho legal, porque eu simplesmente esqueço o nome e não consigo mais achar. E tem uma loja, por exemplo, que eu nem sei o nome, mas que eu adoro, de roupa só para menino, mas que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum, por isso está salvo. Por isso, toda vez que eu vejo, eu curto, para o Instagram me mostrar sempre. Então, toma cuidado com esse nome, pensa no nome que seja fácil de achar, um nome que seja fácil de encontrar, tá? Se você for montar uma loja, um e-commerce no WordPress, por exemplo, você vai precisar de um servidor. Aqui eu coloquei 2 ideias de servidor. KingHost, eu trabalho com eles há muitos, muitos anos. E o HostGator, muitas pessoas me falam muito bem, mas isso só vai ser necessário caso você não escolha uma plataforma, tá? Então, pensar um servidor que seja bom e robusto é interessante. Por quê? Para não ter queda, para você não ter problema na hora de venda, para o seu site não sair no ar, por exemplo, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Então, esse momento de pensar um servidor é bem importante. E aí, uma outra coisa importante também é qual plataforma eu vou utilizar, tá? O WordPress, dá para criar um e-commerce no WordPress usando o WooCommerce. Uma das pessoas que eu entrevistei,
que já tem e-commerce, ela utiliza essa plataforma. Uma das e-commerces que eu apresentei também usa o Wix. Eu, particularmente, não uso muito o Wix, mas eu achei bem legal o e-commerce deles feito no Wix, nem tinha percebido que era o Wix. O Nuvem Shopping, muitas pessoas estão criando e-commerce dentro do Nuvem Shop, o Shopify e o Iluria. É claro que não tem só esses, tá, gente? Tem muitos outros. Então, o interessante é vocês entrarem, verem o que oferece, verem o que oferece, por exemplo, de estratégia para vocês poderem utilizar para marketing, se vocês conseguem integrar com o Pixel do Facebook ou Google para fazer remarketing. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher uma plataforma, tá? Segurança, então é importante que a loja seja segura, até porque esse é um dos grandes fatores para as pessoas não comprarem online, terem preocupação com essa segurança. E se você vai integrar na sua estratégia a utilização de um marketplace, e eu vou explicar um pouco mais sobre marketplace mais para frente, ou se você só vai vender através do marketplace, tá? Como eu falei, eu acho que o essencial de um marketplace é a autoridade que ele cria para uma loja que acabou de começar e que ninguém conhece. A autoridade desse marketplace é essencial. Bom, importante ficar ligado porque a gente vai ter muitos desafios na hora de pensar uma loja virtual, tá? Um tempo atrás, não, tem muitos anos, um pessoal que tinha uma loja física aqui em Brasília de bebida me procurou para a gente montar um e-commerce para eles. E o maior problema deles era pensar estoque. Eles não tinham um estoque e para eles era impossível ter um estoque só para loja online. E a preocupação deles era que vendesse uma coisa no online e quando eles fossem perceber, não tinha isso em estoque. Então, é muito importante pensar a questão do estoque. Essa semana mesmo, minha irmã, que tem a loja de roupa, ela fez uma compra e quando fez a compra, pagou, quando foi conversar com o pessoal para entregar, descobriu que não tinha um monte de coisa em estoque. Ela ficou super aborrecida e com razão, né, gente? Então, o estoque tem que ser muito bem pensado na hora que você monta seu e-commerce, se você tiver uma loja física, tá? É claro que a gente está vivendo um momento de pandemia, então muitas lojas não podem estar abertas, mas como a gente está voltando, não sabe se volta, não sabe se fica, essa questão do estoque é bem interessante, tá? Prazo. Gente, para mim, eu compro muito online. Então, para mim, uma coisa que faz... Na verdade, duas coisas pesam muito na hora da minha compra, tá? É o prazo que essa loja vai demorar para me entregar. Quando eu vejo que o prazo é longo, eu fico arrasada e às vezes desisto da compra. E o valor do frete. Às vezes, cara, você vê uma coisa super barata e aí, na hora do frete, o frete é mais caro do que o produto que você está comprando. E aí não faz muito sentido, né? Eu deixo muito de comprar por causa de frete. Então, pensar essas questões é essencial na hora que você pensa seu e-commerce, tá? Pensar no marketing que você vai trabalhar ali, responder cliente, por exemplo, no tempo hábil. Eu já tive loja que eu deixei de comprar também, óbvio que demoraram, nunca me responderam, para dizer a verdade, colocaram o WhatsApp como uma opção para conversar e nunca me responderam, e a entrega, o meu produto foi feito errado. É uma coisa que eu detesto, gente. Aconteceram dois casos. Esse caso, nos últimos tempos, né? É óbvio que já aconteceram outros, mas eu comprei e o produto que veio errado, gente, eu não tenho paciência para ir nos Correios e enviar de volta para trocar. E teve um outro caso que eu comprei e o produto veio quebrado. Gente, não devolvi, sinceramente. Não envio, não é uma coisa que para mim funciona. É ter que ir nos Correios devolver um produto. Isso me faz deixar de comprar na loja, tá? Problemas, conseguir resolver os problemas da melhor forma possível. Gente, tá errado? Tenta resolver os problemas da melhor forma possível, tá? Vou contar aqui, porque a gente não tem muito tempo, um caso que aconteceu comigo recentemente, foi que eu recebi um presente da Vivara, porque um produto deles demorou muito para ser entregue. Então, me avisaram que eu tinha uma encomenda, e quando eu desci para ver o que era um presente da Vivara se desculpando e me mandou um porta-moedas. Gente, eu adorei, tá?
Então, redes sociais, utilizar o poder das redes sociais a seu favor e conseguir gerir crises por ali. Os maiores problemas vão vir de redes sociais sempre, tá? Ficar de olho no Reclame Aqui. E anúncios. É necessário pensar uma estratégia de anúncios, mesmo que o investimento seja pouco. É necessário pensar uma estratégia. É necessário liberar uma verbazinha para você pensar anúncios para sua loja, tá? Então, aqui eu separei uma jornada básica do consumidor, porque não basta estar online, você tem que entender essa jornada e você tem que entender o que fazer nessa jornada, tá? Então, aqui a jornada básica é descoberta, consideração e decisão. Então, o consumidor está navegando pela internet e aí o que você tem que fazer ali é criar uma audiência para conseguir sanar o problema que ele tem. Então, isso com posts em redes sociais, artigos em blog. Eu descubro muita loja. A maior forma de eu descobrir as lojas é por posts em redes sociais. Na verdade, posts no Instagram, tá? Consideração. Já identificou o problema? Listou as soluções? Então, mostra que suas marcas têm as soluções para esse cliente, com infográficos, e-books. Eu gosto muito dos infográficos. E decisão, esperar por um argumento ou motivo que faça ele realizar a compra, tá? Convencer o cliente a fechar o negócio com a sua empresa. Então, abordagem do time de venda, casos de sucesso de clientes. A loja que eu trouxe para vocês como exemplo, a Decorado, eu reservei um produto e não paguei. Aí ela veio conversar comigo no WhatsApp, a dona da loja, e me ofereceu 10% de desconto. Eu, na verdade, acabei nunca comprando o produto, era um produto de decoração, mas depois eu acho que não tinha muito a ver com a minha decoração. E eu comprei outros produtos dela, igual eu falei, hoje eu compro muitos produtos dela, tá? Então, essa abordagem vai ser essencial. Uma outra coisa que eu trouxe aqui no momento de decisão de compra do consumidor que em 2012 o Google ele identificou esse processo, hoje no processo de vendas, o consumidor mudou, e aí uma das coisas que a gente identifica no processo de venda deles é o 0 momento da verdade, tá? Antigamente a gente falava do primeiro momento da verdade, que é o consumidor chega na prateleira, tá ali, olha os produtos para escolher, e o segundo momento da verdade, que é a experiência dele. O Google ele identificou o 0 momento da verdade, que é o quê? O que a gente faz hoje, gente, antes de comprar qualquer produto? A gente vai pesquisar em tudo quanto é lugar sobre esse produto, sobre esse serviço. Se esse site é confiável, vai olhar, Reclame Aqui. Então, esse 0 momento da verdade é muito importante, porque a pessoa já vai chegar na sua loja entendendo tudo sobre aquele produto e não vai demorar tanto poder de convencimento, né? Bom, eu separei alguns benefícios para se ter tanto para a empresa quanto o consumidor, de ter uma loja online, mas eu acho que o principal, e no momento que a gente está vivendo, é a redução dos custos operacionais com o espaço físico. Eu vejo que muitas pessoas sofreram de ter que pagar aluguel de loja ou se desfizeram da loja por conta disso, tá? A empresa tem a facilidade para acompanhar as vendas dos concorrentes, possibilidade de alcançar clientes em diferentes países ou região e poder segmentar. E está disponível ali, né? O consumidor ele tem uma comodidade muito grande, pode pesquisar, flexibilidade para escolher condições e formas de pagamento e as oportunidades de poder deixar produto no carrinho, para realizar a compra quando quiser. Então, o online ele permite muito isso para as empresas e para o consumidor, tá? Eu separei aqui que eu acho muito importante: produção de conteúdo, personalização e humanização. Então, ter essa produção de conteúdo dentro das redes sociais é muito importante para o seu consumidor, tá? A personalização, você fazer uma venda cada vez mais personalizada, até porque são milhares de pessoas que entram numa loja e milhares de pessoas têm problemas diferentes. Então, essa personalização vai ser bem essencial e a humanização do contato com o consumidor. Eu coloquei até aqui uma metodologia que eu gosto muito, que é o People Marketing. Ele é utilizado para transformar o contato com marcas e consumidores mais humanizado, tá? Então, isso é muito importante. E aí eu coloquei algumas informações sobre o People Marketing, tá? Como as vantagens, que é o aprofundamento da compreensão sobre o seu consumidor, otimização do investimento de mídia, então você consegue otimizar esse investimento, a geração de insights para campanhas altamente personalizadas,
aumento das taxas de engajamento e conversão e produção de conteúdo relevante feito sob medida para o seu público-alvo. Então, quando você humaniza isso, você entende bem melhor seu cliente e você consegue vender melhor para ele, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, visão dos consumidores. Então, 57% dos consumidores pesquisados aumentariam sua fidelidade a marcas mais humanizadas. E 46% recomendariam a outras marcas cuja comunicação fosse mais humanizada. Aqui a gente tem empresas que já fazem muito bem isso, né? Que a gente vê o Airbnb, Amazon, Ben Jerry's, Netflix. Hoje elas fazem muito isso. E é claro que eu coloquei aqui se eu quiser vender sem ter um e-commerce. Então, eu separei duas plataformas onde você pode vender sem ter um e-commerce, que é o Mercado Livre e o Enjoei. Você cria uma conta e consegue vender seus produtos ali. É claro que a gente tem uma taxa para isso, tá? E eu coloquei alguns marketplaces, onde você também pode vender sem ter um e-commerce, mas como também pode ser uma estratégia para você vender. Então, eu coloquei o Magazine Luiza, Americana, Submarino e Dafit. Esses são marketplaces enormes, que, igual eu falei para vocês, o marketplace ele é praticamente um grande shopping com várias lojas ali dentro, tá? E aí você também tem uma tarifa que você paga para o marketplace, mas você tem uma coisa que é a autoridade desses marketplaces. Pode ser que sua venda seja muito melhor, porque você vai gerar autoridade ali dele, tá? Você vai utilizar a autoridade dele. E posso não ter um site ou estar em um marketplace? Pode ter essa opção. O WhatsApp e o Instagram hoje são ótimos canais de venda, tá? O WhatsApp hoje, se você utilizar o WhatsApp Business, ele já tem um catálogo para vendas. E o Instagram ela é uma ótima rede social para exposição dos seus produtos e criação de conteúdo. Então, aqui você pode utilizar os dois e vender por esses dois facilmente, tá? E aí eu coloquei como divulgar, né? Estratégias para ter sucesso. Então, as redes sociais com anúncios no Instagram, no Facebook, anúncios no Google Ads, estratégia de e-mail marketing, o e-mail marketing para as pessoas que têm interesse em receber aquele conteúdo vai ser super interessante. E estratégia com influencers. Um dos casos que eu citei aqui, hoje utilizo os influencers, né, micro-influenciadores, e eu descobri essa loja por causa de um micro-influenciador que eu estava seguindo, e tem muitas pessoas que acabam sendo os próprios influenciadores da sua loja, o que eu também acho bem legal. Bom, gente, é isso. Eu separei aqui 2 vídeos para a gente ficar de olho, tá? Porque uma coisa que eu acho importante para a gente pensar no futuro de e-commerce é a inteligência artificial, realidade aumentada e a realidade virtual. E aí eu quero mostrar um vídeo que é super legal, mostrando um e-commerce que faz a leitura dos cachorros, tá? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês, para a gente começar as perguntas. Bom, gente, esse é o vídeo, vou apresentar rapidinho, ele não é muito grande porque eu só tenho mais 5 minutos, tá? Pets, o maior pet center do Brasil apresenta Pet Commerce, a primeira loja online onde o seu cachorro é quem escolhe o que quer comprar. É simples. Você entra no site da Pets, clica em Pet Commerce e mostra os produtos para o cachorro. Através de reconhecimento facial, a ferramenta vai detectar quando ele se interessar por um produto, mandando ele direto para o carrinho de compras. Pet Commerce, tão simples que até o seu cachorro pode comprar.  。  . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Bom, gente, é isso. O Edson me fez uma pergunta: como você avalia as mudanças que estão acontecendo no mercado digital com os países passando ou se recuperando na primeira onda de pandemia? Qual marca você indicaria como modelo a ser seguido? Gente, o que eu acho interessante é observar que para alguns países realmente já se recuperaram dessa primeira onda e perceber que muitas pessoas que tinham essa preocupação se o comércio ia voltar, se as coisas iam voltar ao normal, as pessoas elas estão nesse momento maior ainda de compra, eu acredito, tá? Então, eu vejo isso muito em alguns casos, a gente já vê que tem esses países que já se recuperaram, as pessoas estão muito nesse foco de compra. E uma marca que eu acho muito interessante para ser seguida nesse caso, quando a gente fala em e-commerce, é a Amazon. Eu acho super interessante a maneira como eles pensam e a maneira como eles se estruturaram e estão se estruturando. A gente vê que agora criaram a Amazon Prime, então eu acho bem legal essa marca para ser seguida e ser pensada para isso, tá? Bom, o número de o Max me perguntou aqui, o número de reclamações aumentou absurdamente por causa do péssimo serviço de entrega a nível nacional. Como o e-commerce reage a isso, sendo que depende diretamente das transportadoras? Então, gente, a gente realmente está tendo esse número grande de reclamações. Como é que as pessoas estão reagindo? Eles estão procurando outro tipo de serviço. Por exemplo, eu tive serviços ruins de entrega nesse tempo, mas já tive serviços muito bons. Acho que o Log, se eu não me engano, é um serviço sensacional. Eles avisam para você o tempo todo onde está sua compra, que horas vai chegar, quem vai entregar, se você quer mudar seu endereço, você acompanha um mapa onde as pessoas vão te entregar. Então, eu acho que, na verdade, o que a gente vê de pessoas reclamando é o momento de pensar como melhorar. E aí procurar empresas que ajudem, que estejam melhor, oferecendo um serviço melhor de entrega, tá? Oi, Ana! Gente, a Ana tá aqui falando que tá tendo muita informação interessante e por causa dela que eu palestrei na primeira Campus Party, foi ela que me convidou. Eu sou muito grata, muito obrigada mesmo, Ana, e que bom que você está assistindo. Gente, obrigado, Leonardo, também está elogiando a palestra, que bom. Eu quero agradecer vocês, agradecer vocês por estarem aqui. Qualquer coisa, eu esqueci de deixar a tela no final com os meus informações de contato, mas só me seguir no Instagram, no LinkedIn, eu sou super aberta, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, eu mando o link dessa apresentação para vocês, tá? E, gente, muito obrigada, continuem acompanhando e curtindo a Campus Party, porque ainda tem muita coisa até o momento do encerramento, tá bom? Beijão, gente. Muito obrigada. Tchau.